Bom, vamos continuar. Falando ainda dos órgãos colegiados, tá? Nós estamos ainda no Conselho da Administração, onde tem 6 membros mais 6 suplentes. Vocês viram antes na composição, quando eu fiz, tá? Que tem alguns que serão eleitos por eleição e sufrágio universal. Como é que vai ser essa eleição? Vai ser criada uma comissão eleitoral, gente. Uma comissão eleitoral. Isso está no artigo 23, parágrafo 2º. Caberá à presidência do Instituto a organização das eleições dos representantes dos servidores, devendo a comissão eleitoral que apresentará a seguinte composição. Aqui. Um representante dos servidores, eu botei um servidor, mas é um representante do servidor do executivo, deixa eu só botar aqui, R de representante, peraí, um representante, tá, gente? Um representante, tá? Aí vocês escrevem aí. Um representante do servidor, dos servidores de provimento efetivo do poder legislativo, um do poder executivo e um representante dos sindicatos. Tá abreviado para vocês gravarem, tá? Assim, ó, esses aqui não podem nem participar, nem estar no conselho da administração, eles não vão poder ser eleitos, participar das eleições, tá? Nenhum desses representantes. É óbvio isso, mas não custa eu comentar. Essas eleições, quando é que elas vão acontecer? 60 dias antes de terminar o mandato do conselho, tá bom? Do conselho anterior, tá? Outra coisa que é importante, que tá no parágrafo, aqui tá no parágrafo 4º, tá? As eleições para as vagas de membros do Conselho da Administração deverão ser convocadas com, no mínimo, 60 dias de antecedência ao término de cada mandato. No 5º, os servidores eleitos ou indicados para o Conselho da Administração deverão possuir escolaridade mínima de ensino médio completo e terão prazo de 12 meses para certificação, tá? 12 meses, ensino médio completo. Muito bem. Agora vamos ver artigo 24, não coloquei aqui. Artigo 24, compete ao Conselho da Administração. Gente, é um monte. Primeira coisa, todos começam com verbo. Conselho nunca, em geral, o conselho nunca faz, nunca realiza. Vocês sempre vão notar que eles aconselham, que eles apreciam, que eles normatizam, mas executar muito pouco. É uma dica para tentar, na hora de ver tudo e não saber se é conselho ou se vai ser depois algo administrativo, né, de execução. Então, vocês sabem, conselho, seja fiscal, seja administração, não executa, tá? Isso é uma dica, mas tem 3 artigos que eu vou comentar com vocês, que aí vocês podem se confundir, mas aí vocês decoram esses, tá? Exemplo, 1, normatizar diretrizes. 2, apreciar e aprovar. Não é eles que estão fazendo, eles estão apreciando e aprovando. 3, apreciar e aprovar. 4, acompanhar e avaliar. 5, examinar e emitir parecer. Aqui no emitir parecer até pode, mas eles primeiro examinam só, tá? Deliberar, aprovar, e assim vocês vão olhando, tá? Até vocês chegarem no 20, gente, que aí sim, anotem, elaborar e aprovar por maioria absoluta de seus membros o regimento interno do IPREV. É aqui vocês têm que pensar assim, é o Conselho da Administração, é eles que elaboram, o conselho, por incrível que pareça, é ele que é responsável por elaborar o regimento interno do IPREV. Aí é sim o Conselho da Administração, tá? No
21, notificar aos poderes executivos e legislativos se houver inadimplência nos repasses. E 22, cientificar-se das orientações do Comitê de Investimento, salvo manifestação da ilegalidade e evidente falta de suporte financeiro. Esses 3 últimos que eu acho que vocês têm que dar uma olhada, tá bom? Mas leiam todos os outros, tá? Artigo 25. O Conselho da Administração vai se reunir na sede do IPREV ordinariamente pelo menos 2 vezes a cada mês. Então, eu fiz um resuminho. Conselho da Administração reúne 2 vezes a cada mês. Extraordinariamente, se for convocação do presidente ou 2/3 dos seus membros com antecedência de 3 dias por escrito, tá? Isso vai estar tudo no artigo 25. No artigo 25, parágrafo 1º, vai dizer: para que a reunião possa ser instalada e validamente deliberar, será necessário a presença de pelo menos 4 membros dos 6. Aí eu botei aqui, ó, reunião instalada e validada, mínimo 4 membros, tá? É importante vocês saberem isso. Vamos ver. Artigo 26. Vamos falar agora do Conselho Fiscal. Aqui o Conselho Fiscal, gente, é a mesma coisa que eu tinha colocado lá no Conselho da Administração. No entanto, eles não vão ter o presidente, mas vão ter 2 indicados pelo prefeito, tá? O conselho, a comissão, depois ele vai falar as reuniões, olha só, vai falar do conselho, da comissão eleitoral. É a mesma coisa do Conselho da Administração, tá? Tudo igual. 60 dias antes, reuniões, tá? Olha aqui. Mesma coisa, servidores também terão prazo de 12 meses, também escolaridade mínima de ensino médio, tá? Isso aqui, gente, vai ficando tudo igual, tá? Deixa eu ver o que mais. Compete ao Conselho Fiscal. Aí, vocês vão ter que olhar que, olha, fiscalizar as atividades desempenhadas pela diretoria administrativa, financeira e previdenciária. Vocês vão começar a notar que o Conselho Fiscal está sempre relacionado a coisas de dinheiro. Ajuda vocês lerem na hora da prova, verem que tem alguma coisa em relação com dinheiro, tá? Por exemplo, 2. Emitir parecer sobre balanços, prestação de contas anuais, balancetes. Emitir parecer acerca de prestação de contas, tá tudo ligado a dinheiro. Examinar a prestação de contas dos servidores, tá? Qual que não tem? É esses que vocês têm que anotar. Compete ao Conselho Fiscal o número 5, gente. Romanos 5. Comunicar por escrito ao Conselho da Administração as deficiências e irregularidades encontradas no desempenho das suas atividades. Como é que vocês vão pensar? Sou do Conselho da Fiscalização, Conselho Fiscal. Nesse, eu já estou falando comunicar ao Conselho da Administração. Bom, então, não é do Conselho, não é competência do Conselho da Administração, porque eu estou me referindo a eles. E o Comitê de Investimento não vai comunicar sobre deficiências e irregularidades encontradas nos desempenhos das suas atividades. Isso, quando tu faz isso, é porque tu tá fiscalizando. Aqui não é realmente sobre dinheiro, mas continua fiscalizando, tá? Porque tá falando das deficiências e irregularidades encontradas no desempenho das suas atividades, tá bom? 6. Apontar ao presidente do IPREV as irregularidades verificadas, sugerindo medidas saneadoras. A mesma coisa, gente. O presidente do IPREV é o presidente da administração. Então, quem que pode falar sobre isso? Então, é o Conselho Fiscal. O Comitê de Investimento não vai fazer isso, tá?
7. Manifestar-se sobre assuntos que lhe forem encaminhados pela presidência ou pelo conselho da administração. É óbvio que é competência do conselho fiscal. Escolher seu presidente pelo voto direto na forma de regimento interno, tá? Eles ajudam, tá, a escolher o presidente, só para você saber, tá? E elaborar e aprovar seu regimento interno, tá bom? Esse aqui, muito bem. Vamos agora ao conselho, continuamos no conselho fiscal, artigo 28, gente. Olha só, reunião 2 vezes a cada mês, igual o outro, igual o conselho de administração. Convocação pelo presidente ou 2/3 dos membros, mesma coisa. 3 dias de antecipação, mesma coisa, tá? Tudo aqui do artigo 28 é igual ao do conselho da administração. Isso nos auxilia a gravar sabe que os do conselho da administração e fiscal são bem similares, tá? Para não dizer igual. 2 anos artigo 29, mandato de 2 anos, admitida recondução igual ao período. Igual, gente, tá? Agora vamos falar do comitê de investimento, que esse sim, os membros não vão ser 6, mas sim 5, tá bom? Vamos lá.